Oi, turminha. Então, agora eu vou passar uma explicação da atividade que foi passada, do caderno do aluno, que teve alguns alunos que estavam com dificuldade em fazer. Então, eu vou explicar. A página 21, atividade 1. Então, o que ele está pedindo? Ele está mostrando o símbolo que os egípcios utilizavam, que o povo egípcio utilizava naquela época. Então, aqui nessa tabela tem os símbolos que os egípcios usavam para formar a numeração deles. Com base nessa tabela, você vai ter que responder a primeira questão. Então, você vai ter que escrever o número 58 e o 126 nessa numeração egípcia. Se você não conseguir fazer o desenho, escreve o significado dele, tá bom? No caderno. Atividade 2. Sim, na atividade 1 também você vai ter que escrever as características dessa numeração egípcia. Se você pode pesquisar nos livros ou na internet. Pesquisa lá, características da numeração egípcia. Aí você vai colocar no caderninho as características dessa numeração. Atividade 2. É uma tabela também da numeração que eles usavam. Eles só usavam o número 1 e o número 10 para formar a numeração babilônica. E a atividade está falando o quê? A base de contagem dele era 60. E utilizavam apenas 2 símbolos para a representação dos números. E o 0 não era representado. Então, qual é a atividade que ele está pedindo? Você vai escrever a numeração no sistema de numeração babilônico através dessa tabela, o número 17 e o número 23, tá? Usando esses símbolos. E depois você vai escrever embaixo a característica dessa numeração babilônica. Também pesquisa e escreve lá as características dessa numeração. A atividade 3 é a numeração romana, que é a mais conhecida por nós, dentre essas que foram citadas. Tem a tabelinha, inclusive eu dei uma tabelinha em sala de aula, que você deve ter lá no seu caderninho, que eu dei para vocês colarem. E ele tá pedindo o quê? Nessa atividade 3, você vai escrever o número 178 e o número 2345 usando a tabela lá da numeração romana. É só você verificar como se escreve lá, qual é o símbolo e colocar na frente desses números que tá pedindo o problema. E também ele está falando, escreva as características do sistema de numeração romano. Você vai fazer lá a pesquisa, escrever lá, as características é essa, tá? Pode utilizar o livro didático ou a internet. Atividade 4. Outro sistema de numeração, só que dessa vez é o chinês. Então, tem uma tabelinha que eles usavam, né? Os povos. E qual é a atividade? Escreva o número 48 e o número 342 usando esse sistema de numeração. Então, você vai olhar o símbolo e fazer a numeração chinesa. Agora, a gente vai para a situação de aprendizagem 2, que é o sistema de numeração decimal. Aí vem a historinha, não sei se vocês lembram, lá no comecinho do ano, eu contei a história dos números. Então, aqui, nessa atividade, né, na situação de aprendizagem, ele está contando como que surgiu a contagem, o sistema de numeração. Aí você vai ler.
Então, ele contou aqui a ideia do sistema de numeração, ou seja, base 10. Nós vamos contar a partir da base 10. Então, de acordo com essa base 10, como que você vai montar? Se o pastor contasse 50 ovelhas, quantos agrupamentos de 10 pedrinhas ele teria? Tá? A mesma coisa, a letra B. Se o pastor contasse 245 ovelhas, como ele poderia agrupar as pedrinhas? Tá? Tudo com base 10. Aqui embaixo ele está falando que dos números naturais, que o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. O conjunto dos números, eles são colocados entre chaves, separados por vírgula. E começa pelo número 0. A atividade 2. A atividade 2 é o quadro de valor posicional. Eu também dei uma tabelinha em sala de aula com com essa tabela, com as ordens e as classes. Inclusive, a gente fez até uns exercícios em sala de aula usando essa tabela, tá? Então, o que ele está pedindo? Quantas classes e ordens tem esse número? Aqui nessa tabela não está marcando as ordens, mas a ordem é cada quadradinho. Cada quadradinho aqui representa uma ordem. Então, ele está perguntando quantas ordens, você vai contar quantos quadradinhos tem e colocar as ordens que ele representa. E as classes são essas, ó, unidades simples, milhares e milhões, tá? O segundo, agora escreva um número com 9 ordens. Então, você vai contar 9 quadradinhos e vai escrever um número. E que tenha 3 algarismos repetidos. O que são os algarismos? São os números individual, tá? O número individual é chamado de algarismo. Para comparar o número que você fez com o que está no quadro e responder a pergunta. Depois você vai fazer um quadro de valor posicional. Se você quiser copiar aquele quadro, aquela tabela que eu dei, que está no caderno, ou se tiver espaço lá, se você quiser fazer lá também, pode. Aí você preenche com esses valores que o exercício está pedindo. Depois que você viu o valor posicional, você vai escrever por extenso esses números. Cada um deles. O próximo exercício, ele está pedindo para fazer agrupamentos com o sistema de numeração decimal. Então, você vai decompor esse número. Inclusive, na atividade que eu passei valendo nota, tem essa parte de decomposição dos números. Muitos de vocês acertaram. A atividade 3. Você vai usar os números que ele deu para responder a pergunta. Então, você vai usar esses algarismos. O 0, o 8, o 2, o 9, o 1 e o 3. E o que o exercício está pedindo? Escreva o maior número natural. O maior número natural, você vai olhar, é sempre o maior número. O maior número vai começar pelo maior número daqui.
e você vai registrar ele na forma decrescente. Então, vai do número maior para o número menor. Esse resultado vai ser a resposta aqui do número maior natural. E qual é o número menor natural? Você vai pegar esses algarismos e vai fazer na ordem crescente, do menor para o maior. Vai dar o menor número natural. Tá bom? A mesma coisa no outro exercício. Com os números 0, 1, 3, 4, 5, 8, você deve formar os números com todos os algarismos sem repetir. Qual é o maior número que pode ser formado com todos os algarismos? Todos os algarismos. E o menor? É a mesma situação. Para você achar o maior número, você vai, verifica qual é o maior número e vai na ordem decrescente, do maior para o menor. Para você achar o menor número, você já vai fazer no sentido contrário, no sentido crescente, do menor para o maior. O exercício B. Escolha um algarismo. Escreva 5 números que podem ser formados, começando por ele. Então, desses números aqui, você vai escolher um número. A partir desse número, esse vai ser o primeiro número que você vai colocar no exercício. E você vai formar outros números com todos o resto, com todos os outros, para juntar com esse que você escolheu e formar os números, sempre começando pelo número que você escolheu. A partir daí, que você fez todas as combinações, você vai colocá-los em ordem crescente. Tá bom? Atividade 4. Tem uma tabela e onde está a região sudeste e a centro-oeste. Tem as capitais e o número da população de cada capital. É só você analisar as tabelas e responder as perguntas. Tá? Analisando as perguntas e analisando as tabelas. Atividade 5. É a última. Na atividade 5, ela vai informar a mesma tabela de ordem que a gente trabalhou em sala de aula. Porém, ela está ensinando os números racionais, ou seja, aqueles que vão depois da vírgula. No caso de quando você tem uma numeração que tem casas depois da vírgula. Então, o que a atividade mostra? Sempre que multiplicarmos um número por 10, cada algarismo passa a ocupar a ordem imediatamente superior. Né? Então, ela deu o exemplo do 47 vezes 10 igual a 470. Aqui ele montou uma tabela, na página 25, a atividade número 5. Ele montou uma tabela onde essa parte aqui, ela é a casa depois da vírgula. Nós estudamos dessa parte daqui para cá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, tá? Esse exercício, ele trata também a parte depois da vírgula, que é essa parte decimal. A explicação. Quando dividirmos um número por 10, cada algarismo passa a ocupar a ordem imediatamente inferior. Então, se você multiplicar 47 por 10, ele vai subir uma casa. Se você dividir, ele vai diminuir uma casa decimal. Então, ele está aqui.
Em seu caderno, faça o quadro e registre os números. 34,5, 28,79 e assim por diante. Então, você vai montar uma tabela no caderno igual a essa, com várias linhas, para poder colocar essa numeração. Aí você vai escrever por extenso os números no quadro do valor posicional. O outro exercício pede para você colocar em ordem crescente e indique o maior e o menor número dentre esses números que ele passou. E explique qual o critério que você utilizou para organizar os números na ordem crescente. Eu vou só verificar aqui no livro qual a parte que fala sobre esses números decimais. É o capítulo 7 do livro. Qualquer dúvida também, vocês vão lá no capítulo 7 do livro didático, que eles mostram, ele tá falando sobre esses valores decimais e como que representa eles. Tá bom? Então, depois eu dou uma outra aula explicativa, tá? Por enquanto é só. Tchau!